Olá, queridos, graça e paz do Senhor, seja com você, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, no dia de hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico sobre esse tema maravilhoso que é a parábola do semeador. Muito bem, queridos, glória a Deus. Então, rapidinho vamos iniciar o nosso estudo bíblico aqui sobre a parábola do semeador, Deixa eu ajeitar aqui meu tablet, porque eu já coloquei algumas coisas aqui. Então, nós estamos estudando essa parábola muito importante. Eu vou fazer uma rápida recapitulação aqui do que a gente tem visto, porque algumas pessoas não vêm acompanhando, ou depois vão assistir, às vezes, vídeos anteriores e, às vezes, fica um pouco perdido. Então, a parábola do semeador, Jesus falou que ela é uma parábola-chave para que nós possamos entender todas as outras parábolas. A parábola do semeador, queridos, ela traz o princípio através do qual o reino de Deus se manifesta aqui na terra. O reino de Deus é um reino de paz, um reino de alegria, é um reino de prosperidade, sim, é um reino de cura, de saúde. É um reino onde há vida e vida em abundância. Contudo, a manifestação do reino de Deus na terra, ela não é automática. Não depende, eu espero que você entenda o que eu vou dizer agora, não depende da vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é manifestar o reino de Deus. A vontade de Deus é manifestar o seu reino na terra. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio como uma semente que foi semeada pelo próprio Deus, para poder Deus manifestar na terra o seu reino. Contudo, mesmo nós cristãos temos muitas vezes dificuldades em andar de acordo com o reino de Deus, Nós temos muitas vezes dificuldade em andar em paz, nós temos dificuldades em andar em amor, em andar em alegria, em desfrutar de saúde. E nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque é necessário entendermos os princípios através dos quais o reino de Deus se manifesta na terra. Porque senão vai ficar apenas uma coisa teórica. Senão a religião, aliás, o cristianismo vai ser apenas uma religião como tantas outras, porque não há realmente poder sobrenatural se manifestando, ok? Então, Jesus deu a parábola do semeador para nos ensinar que o reino de Deus ele se manifesta na terra seguindo um princípio que se assemelha a de uma semente que cai em um solo, ok? Então é lento e não funciona em qualquer solo, Nós lançamos uma semente num solo e não é em todo solo que esta semente vai produzir. Qual a boa notícia nisso? Será que eu estou condenado a ser um tipo de solo específico? Por exemplo, será, pastor, que eu sou o solo à beira do caminho, Nunca vou entender a palavra, nunca vou produzir fruto? Não. De fato, queridos, estes 4 tipos de solo, todos nós passamos por eles. Na verdade, se você, ao longo desses estudos, nós temos observado que os solos, na verdade, são uma espécie de progressão, Todos nós passamos, todos nós já fomos um solo que é aquele à beira do caminho, Depois passamos a ser um solo pedregoso, depois passamos a ser um solo cheio de espinhos, até que nós possamos chegar no nível de ser um solo fértil, um solo que produz. E mesmo assim, Jesus ensinou que há diferentes níveis de produção quando a gente chega no solo fértil, que é o 4º tipo de solo. Então, nós crescemos nesse tipo de solo. Nós podemos nos tornar, gradativamente, uma pessoa que é um solo frutífero. É aquela pessoa que recebe a palavra e isso se traduz em ações, em atitudes. A gente consegue viver a palavra quando nós somos um solo frutífero. Então,
Você quer ser um solo frutífero? Creio que sim, por isso que você está aqui ouvindo esse estudo. Eu também quero, eu também estou crescendo, eu também estou me desenvolvendo para ser cada vez mais frutífero. Ok? Então, nós, na aula passada, nós estudamos o primeiro tipo de solo, né, que é o solo chamado à beira do caminho. Né? E nós vimos que a semente lá, ela nem chega a penetrar no solo. Né? Lembrando o quê? Que a semente é a palavra, né? É o termo grego logos, que é uma palavra de ensino. Né? O termo logos pode ser traduzido, inclusive, como ensino ou doutrina. Então, o ser humano ele foi criado para ser ensinado. Tudo que nós fazemos hoje, exceto o que? As necessidades fisiológicas, mas hoje mesmo nós aprendemos a fazer, né, de determinadas formas. Por exemplo, quando você nasceu, você fazia cocô de qualquer hora, qualquer jeito. Né? E hoje não é assim. Então, até mesmo as necessidades fisiológicas, nossos pais tiveram que nos ensinar a usar o vaso sanitário, etc. Está entendendo? Então, tudo, irmãos, nós aprendemos. O ser humano é assim. Depois do pecado, entrou o ensino maligno, né? As doutrinas de demônios que a gente viu. E o homem foi se tornando cada vez mais contaminado, foi produzindo cada vez mais coisas malignas, né? Violência, prostituição, iras, homicídios, etc. Foi um processo de ensino. E Deus, através de Jesus, manda a sua palavra, né? Jesus, ele é o próprio Logos, ele é a palavra que se torna carne para trazer de volta a palavra de Deus para dentro do nosso coração. Ok? Mas esse processo é gradativo, a gente vai crescendo. Então, a palavra, a semente é a palavra, é o ensino, o solo é o nosso coração e nós recebemos o ensino da palavra de Deus e vamos produzindo, né? Eu estou só recapitulando aqui. Então, o primeiro tipo de solo nós vimos na aula passada que o solo à beira do caminho foi exatamente aquele tipo de solo que não é preparado para receber a semente, né? Na beira de uma estrada, você joga uma semente lá, ela né? Nós vimos que na versão de Lucas diz lá que a semente é pisoteada, ela é pisada, ou seja, é aquela pessoa que recebe, ouve a palavra de Deus como algo comum, né? Se você não assistiu, tá aí na página, esse vídeo da aula passada, tá lá também no canal do YouTube. Então é aquele que ouve a palavra de Deus como algo ordinário, como algo comum, não compreende, não busca compreender. A palavra de Deus não é algo precioso, né, para essa pessoa. E aí essa semente ela é roubada por Satanás. Né? Ela não chega nem mesmo a penetrar no coração para poder dar fruto. Porque assim como acontece com uma semente que é colocada no solo, para que essa árvore possa crescer e chegar a dar fruto, é necessário tempo. Ok? É necessário tempo. Primeira barreira é o entendimento. A pessoa precisa entender a palavra. E nós vimos um grupo de pessoas que a própria palavra fala, Jesus falou, que são aquelas pessoas que ouvem a palavra, que ouviram a palavra à beira do caminho, né? O próprio povo de Israel. Jesus mesmo falou isso, nós lemos isso, acho que lá em Mateus, né? Na versão de Mateus da parábola, onde Jesus disse que aquele povo ouviu a palavra de má vontade. Então eles não estavam nem aí para a palavra, ouviram de má vontade e a palavra não entra em seus corações. E aí, consequentemente, não produz fruto. Ok, nós vamos para o segundo tipo de solo, que tem também a ver com o primeiro tipo. Eu não vou ler novamente aqui a parábola do semeador, porque a gente já leu várias vezes. E eu já vou pegar aqui a versão de Marcos, ok? Lembrando que a parábola do semeador, ela se encontra nos 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Ela só não está no evangelho de João. Então, Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8, né, são os capítulos que tem a parábola do semeador. Na versão de Marcos, diz assim, quando Jesus ele fala sobre
a semente que caiu no solo pedregoso. Eu vou ler aqui Marcos 4,15, diz assim, aliás, o 14. Eu vou ler o 15 e o 14 e depois eu vou explicar por quê. Diz assim, o 15, certo? E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Lembrando que a versão de Mateus é a que diz que as pessoas não entendem a palavra que é semeada e por isso Satanás consegue roubar. Ok? Versículo 16 diz, e da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ok? Então aqui nós já temos um tipo diferente de solo, que é aquela pessoa que ouve a palavra e a recebe com alegria, né? Então é diferente da primeiro tipo de solo, onde a pessoa ela ouve a palavra, mas ela despreza a palavra, ela não considera a palavra de Deus algo precioso, algo de valor. Ela simplesmente ouve como algo qualquer. A semente ela não entende porque ela ouve como algo qualquer e não desce ao coração. Aqui a palavra ela é bem recebida, ela é recebida com alegria, ela é recebida como palavra de Deus realmente, né? Mas nós vamos ver que acontecem algumas coisas com essa palavra que impedem ela de dar fruto, né? Então, a diferença é essa, mas observamos aqui no versículo 16 que Jesus diz assim, e da mesma forma, né? Ok, então esse segundo tipo de solo, que são pessoas que recebem a palavra com alegria, tem semelhanças com o solo anterior, ok? Qual a semelhança? Primeiro nós vimos que a semente que cai à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra como algo sem tanta importância, algo ordinário, né? Algo que não é algo extraordinário, é algo ordinário, algo comum. Okay? Então, nós vimos na aula passada que quando a gente ouve a palavra de Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus como algo muito precioso. Nós precisamos clamar, né? Está lá em Provérbios no capítulo 2. Nós precisamos dar um valor assim grande para a palavra de Deus, né? Considerar, né? Meditar, colocar nossa mente na palavra para que a gente possa entendê-la, ok? E as pessoas que recebem no solo pedregoso, elas também, né? Assim como Jesus falou, da mesma forma, ou seja, da mesma forma, são pessoas que recebem a palavra com alegria, mas também não dão o mesmo valor, aliás, não dão um valor assim precioso, um valor forte à palavra, né? Elas recebem com alegria, mas também não dedicam muito tempo para a palavra, certo? Não, elas recebem com alegria, porém é melhor do que o solo anterior, mas ainda não dão o valor necessário que a palavra de Deus precisa ter para nós. Por que isso, né? Nós observamos no versículo 17, quando Jesus ensina, ele diz assim, mas não tem raiz em si mesmos. Ok? Então, mais uma vez eu chamo a atenção, queridos, para algo importantíssimo, para que a palavra de Deus possa ficar forte dentro de você, para que ela chegue a frutificar na sua vida, é necessário dedicar um esforço mental, né? Um esforço de coração, a meditação na palavra. Essa palavra ela tem que se tornar real dentro de você. O reino espiritual, o reino de Deus, ele precisa ser real na sua alma, assim como ele é real no espírito.
O reino de Deus, ele é real, o reino de Deus, ele é uma realidade, é um mundo espiritual que a gente geralmente não sente ou não vê, no entanto é real, mas ele precisa ser real, firme, né, dentro de você. Lá em Mateus, no capítulo 7, no final do capítulo, Jesus fala sobre dois homens, né? O homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Jesus falou que os dois homens, o sábio e o tolo, são pessoas que ouvem a palavra. O sábio é aquele que ouve a palavra, né, e a pratica. O tolo é aquele que ouve a palavra, mas não a pratica. Você só vai praticar a palavra quando ela for real para você. Se é uma palavra comum ou ordinária, como é o caso do solo anterior, à beira do caminho, você não vai praticar. No caso do solo pedregoso, a palavra ela não consegue criar uma raiz profunda. Para que uma semente crie uma raiz profunda, é necessário que esta semente comece a crescer e gerar raiz, e essa raiz ela vá se aprofundando, ela vá penetrando de forma profunda no solo para que o caule cresça, essa árvore se torne uma árvore frondosa e gere fruto. Ok? Então, no caso do solo, do segundo solo que nós estamos estudando, o solo pedregoso, essa raiz não se desenvolve o suficiente. E aí o que é que acontece? Vem o sol e queima a planta, porque a planta não consegue desenvolver uma raiz até onde há umidade, onde há água. E o primeiro problema que eu vejo aqui é a mesma coisa do solo anterior. Precisamos dedicar mais tempo à palavra, precisamos meditar na palavra para que ela cresça dentro de nós, ok? Então, o que é que representa esse solo pedregoso, ok? Vamos ver algo que é uma característica da nossa fé em Jesus Cristo, amados. Eu quero falar sobre a questão dos sofrimentos por amor a Cristo. Quando nós nos convertemos a Jesus, nós recebemos algo maravilhoso, nós recebemos um novo espírito, nós agora fazemos parte de um reino espiritual, um reino de Deus, um reino invisível, mas que é real. E tudo isso é maravilhoso e temos à nossa disposição paz, alegria, né? A Bíblia diz que o reino de Deus é poder, o que tem mais, né? Vida abundante, né? Está lá em João 10:10. Lá em 1 João diz que o nosso novo espírito não pode pecar porque é nascido de Deus. Então nós temos uma vida de santidade, uma vida de alegria, uma vida de paz. Nós temos todas essas coisas. No entanto, quando você se converte a Jesus, você ganha um inimigo. Esse inimigo é o diabo. A palavra Satanás quer dizer adversário. E ele persegue a Cristo, né? Ele persegue a Cristo em nós, persegue a igreja. E esta perseguição, ela implica em certos sofrimentos. Jesus explicou que quando você se converte a Ele, haverá sofrimento. E esses sofrimentos, queridos, são coisas que nós não temos como deixar de ter, certo? Então, nós quando nós aceitamos Jesus, nos tornamos participantes de Cristo. Significa que somos participantes da sua glória, vamos reinar com Cristo, somos participantes do reino de Deus, mas também haverão sofrimentos por amor a Cristo. Eu quero mostrar para você aqui Mateus capítulo 5. Deixa eu ler aqui, está aqui no meu computador. Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. Nós estamos aqui nas bem-aventuranças. E Jesus diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Você foi tornado justo, você quer andar de acordo com a palavra de Deus,
né? Lembrando que justiça aqui é o caráter do justo, né? É a qualidade do justo, não é justiça de poder judiciário, ok? Então, justiça aqui é a qualidade do justo, assim como honestidade é a qualidade do honesto. Então, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, porque agora passaram a andar de forma justa. Olha só o que ele diz, porque deles é o reino dos céus. Então, quando nós nos convertemos a Cristo, imediatamente nós ganhamos um inimigo invisível, mas que age através de pessoas e de circunstâncias. E nós seremos, sim, né, perseguidos, haverão tribulações, há um sofrimento por amor a Cristo, e aqueles que não estão dispostos a sofrer por amor a Cristo, né, eles não vão conseguir dar fruto, porque este sofrimento ele faz parte da salvação também, né? Não é sofrimento de doença, sofrimento de passar fome, não é esse tipo de sofrimento. Nós vamos falar que tipo de sofrimentos são esses, sofrimentos por amor a Cristo. Eu vou ler aqui também Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz assim, falando de Jesus: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então veja que o próprio Jesus, ele sofreu sendo tentado e não obedecendo às tentações. Muitos cristãos, queridos, eles não querem sofrer por amor a Cristo. Imagine um homem que era um homem que é acostumado a ver pornografia, por exemplo. E aí esse homem se converte a Cristo, né? E isso é lascivo, é uma obra da carne, é algo maligno, a pornografia. E ele vai ser tentado a olhar a pornografia. Se ele não estiver disposto a padecer a tentação na carne, ele vai ficar querendo assistir a pornografia e vai pecar. E a palavra de Deus, a palavra da santidade na área sexual, não vai dar fruto. Por quê? Porque essa pessoa não está disposta a sofrer um dos tipos de sofrimento que é um sofrimento por amor a Cristo, que é o sofrimento de vencer as tentações. Então, aqui em Marcos capítulo 4, versículo 17, diz assim, falando daquela pessoa, né, do solo, aquela pessoa que é o solo pedregoso. Ele diz, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se ofende ou se desvia, não persevera na palavra, porque quando você tenta aplicar a palavra de Deus, virá tribulação ou virão perseguições. Isso é algo que você não tem como escapar. Aquele que quer seguir a Jesus, né, o próprio Jesus disse, aquele que quer vir após mim, está em Mateus 16, 24, isso, deixa eu ler aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se ou negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ok, gente? Então, não há como você viver uma vida de fruto, né, de um solo fértil, se você não está disposto a padecer por amor a Cristo. Por quê? Porque sempre quando você tentar, né, você recebeu a palavra com alegria, mas na hora que você vai tentar viver a palavra, virão tribulações, virão perseguições por amor à palavra. Aliás, a perseguição é para tentar roubar a palavra de você. Satanás vai tentar roubar a palavra de você quando você tenta viver. Ok, queridos? Então, vamos ver aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo 3, vou ler do 11 ao 12. Diz assim,
Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, gente, sempre a Bíblia é clara, há esta promessa, que eu sei que não é uma promessa muito agradável, mas não é que seja uma promessa de Deus, é um alerta de Deus. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Então temos os sofrimentos de negar a carne e temos os sofrimentos de perseguições mesmo. O inimigo, Satanás, vai levantar pessoas para nos perseguir sempre quando nós ousarmos aplicar a palavra, sempre quando a gente vai procurar viver a palavra de Deus. É muito comum relatos de pessoas que se convertem a Jesus em lares não evangélicos, assim, às vezes até em lares evangélicos, e começa uma forte perseguição dentro da sua própria casa. Isso o próprio Jesus alertou que aconteceria. Ok? Então, o porquê que a palavra de Deus não consegue criar essa raiz e penetrar com profundidade no coração dessas pessoas que são esse solo pedregoso, Então a resposta, queridos, está no livro de Hebreus, no capítulo 3, deixa eu abrir aqui, Hebreus capítulo 3, vamos ver, diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Muito bem, então o que é que tornou o coração dos homens duro, endurecido para a palavra de Deus? E a resposta é a prática do pecado. Então, depois que Satanás teve acesso à humanidade para ensinar, para ministrar as trevas dele, o engano, o homem ficou separado de Deus por causa do pecado e começou a receber os ensinos de Satanás, as doutrinas de demônio, que a gente já falou sobre isso, o conselho dos ímpios, como tem lá no Salmo 1. Então o pecado, ele torna o nosso coração endurecido, insensível à palavra de Deus. Os próprios discípulos, tem algumas passagens que Jesus fala que o coração deles estava endurecido. Eu me lembro, tem uma das passagens no Evangelho onde Jesus fez a multiplicação dos pães e os discípulos não entenderam o milagre. E a Bíblia diz que era porque o coração deles estava endurecido. Como é que o nosso coração se endurece? Como é que ele se torna um solo pedregoso? Por causa dos anos de pecado que nós vivemos. O pecado nos tornou insensíveis à voz de Deus e tornou o nosso coração endurecido, e por isso que a palavra de Deus não consegue criar raízes, penetrar, e o que acontece é que quando vem a tribulação, muitas vezes a gente desiste de crer na palavra, porque ela não deu tempo dela criar raiz, não se aprofundou, e aí a gente desiste, que é exatamente o solo pedregoso. Vamos voltar lá para Marcos, capítulo 4, para dar continuidade àquilo que a gente está estudando. Aqui no versículo 17, Marcos 4, 17 diz: mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, temporão, certo? Ou algumas traduções dizem: creio só por um tempo. Então, amados, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela só vai dar fruto com o tempo, assim como uma semente que é plantada num solo e precisa de tempo para crescer, assim também funciona com as promessas de Deus, elas levam tempo. E aí
virão perseguições, virão tribulações, quando a gente tentar viver uma promessa de Deus, e se essa palavra não tiver firme, não tiver criado raízes por causa do nosso coração pedregoso, então nós não vamos conseguir perseverar em fé. Eu já falando um pouco sobre a parte de saúde e cura, é muito comum pessoas começarem a tentar exercer fé para receber cura, cura do Senhor, e muitas vezes os sintomas da doença ficam até mais graves, e as pessoas desistem de receber cura. Eu não sei se já contei esse testemunho, mas teve um pastor que eu estava no início da minha fé, e eu estava procurando exercer fé para ser curado de uma alergia muito forte que eu tinha desde criança. Eu tinha essa alergia, e esse pastor na verdade me desencorajou, porque ele disse que tinha orado também para ser curado de uma sinusite crônica que ele tinha, mas a cura não veio, e ele disse que lembrou-se daquela passagem dizendo que era um espinho na carne. E eu fiquei, se o pastor está com um espinho na carne e não consegue receber cura, então como é que eu vou receber cura, Mas só que não era espinho na carne. Espinho na carne, eu não vou nem falar sobre isso agora, eu vou deixar para falar quando estiver ministrando sobre cura. A Bíblia diz o que é o espinho na carne, não era doença de Paulo, certo? Se você acredita nesse engano, saiba que isso não é verdade, é um engano mesmo. Enfim, é necessário tempo. Então vamos ver lá em Hebreus novamente, no capítulo 10, Hebreus capítulo 10, no versículo 36. Observamos aqui essa questão do tempo, da paciência. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Muito bem, então um coração endurecido pelo pecado, um coração duro que a palavra de Deus não consegue dominar, se enraizar e ir profundo no coração, é uma pessoa que, quando vem a perseguição, a tribulação por causa da palavra, e essa perseguição e essa tribulação virá sim, então essa pessoa desiste, porque a palavra não conseguiu penetrar devido à insensibilidade causada pelos anos de pecado. E é necessário, irmãos, paciência. Leva tempo para você alcançar a promessa. Lembre-se que Abraão, que é chamado o pai da fé, ele não apenas acreditou em algo impossível, Ele passou, desde o dia em que Deus fez a promessa para ele, que ele seria feito pai de muitas nações, até o dia que Isaac nasceu, foram 25 anos crendo em algo que era impossível. Então Abraão, ele não apenas é o pai da fé, mas devia até ser o pai da paciência, Porque é necessário paciência para que esta semente cresça, desenvolva e dê fruto. E a questão do coração endurecido é exatamente porque, como a palavra de Deus não é tão real para aquela pessoa, por causa desse endurecimento, ela não consegue perseverar. Ok? Então é necessário, gente, perseverança para que a palavra de Deus frutifique. Agora vamos lá para Romanos, no capítulo 5, que eu quero mostrar para vocês algo também tremendo. Romanos 5:3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, a experiência, a esperança. Então, gente, a tribulação, ela produz paciência. O que é que Deus faz conosco quando nós somos esse solo endurecido, um solo pedregoso? Virão as tribulações. Na verdade, não é Deus que envia a tribulação, Nós vimos que Satanás é que envia a tribulação, O mundo se levanta contra a palavra dentro de você, É importante entender que a perseguição se levanta por causa da palavra, E Satanás vai levantar a tribulação, vai levantar a perseguição contra você a fim de roubar a palavra. Então, esta tribulação, ela virá
e se nós tivermos a atitude correta, ela vai produzir em nós paciência. Nós seremos treinados a perseverar exatamente na tribulação. Então é importante entender isso. Se você é uma pessoa que começa a crer em algo na palavra, mas logo depois você já está desistindo de crer, então saiba que você vai precisar perseverar em meio às tribulações. Porque é necessário, como já foi lido lá em Hebreus 10:36, é necessário paciência. Ok, gente? É necessário paciência. E a tribulação, ela vem para quebrar mesmo o nosso coração endurecido. Mas claro que tem que ter uma atitude nossa de coração, entendimento, entendendo para a gente buscar ao Senhor, né? Se deixar ser quebrantado, perseverar em meio à tribulação, a fim de que nós possamos dar fruto. Então, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acredito que não. Assim, tem o material, que também eu estou usando aqui o material da irmã Bruna, né? Eu não me prendi ao material, ministrei coisas que não tem lá, tem algumas coisas que estão no texto que eu não falei, e tem algumas coisas que eu falei que não estão no texto, então você pode estudar, né, dar uma lida aí nesse texto. Eu vou colocar na descrição do vídeo, que está lá no blog da Bruna, a parábola do semeador, parte 4, o solo pedregoso. Ok, gente? Então, lembrando que nossos estudos bíblicos são toda terça-feira. Eu estou começando um pouco antes das 8 horas, horário do Nordeste do Brasil. E esse estudo também será colocado lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/Ministério Águios. Pode ser tudo minúsculo e sem acento, que vai para lá, a versão editada. Ok? Quem tiver alguma dúvida, quiser também comentar aí, pode ficar à vontade para comentar no vídeo, ou pode mandar uma mensagem aí para a nossa página com alguma dúvida sobre este assunto. Então a gente viu o solo pedregoso. Próxima terça-feira, com a graça de Deus, nós iremos estudar o solo espinhoso, ou o solo cheio de espinhos. Este solo cheio de espinhos é complicadíssimo. Eu acho que é um dos mais difíceis da gente vencer, mas é possível. Então, amados, que Deus abençoe vocês, né? Que o Senhor possa abrir o entendimento de vocês para entenderem mais e mais sobre este tema, né? E agradeço aí a participação de todos. Que Deus os abençoe, que o Senhor fortaleça vocês, né? Para que cada um de vocês possa ser um solo fértil, né? Para a glória de Deus, para dar muito fruto para o Senhor. Então, Deus abençoe a todos.